Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Glória a Deus. Quero chamar o Antônio, por gentileza, vir à frente, irmã Simone. Glória a Deus. Falei domingo passado, se alguém teria um testemunho, então, uma noite um pouco diferente hoje. A homenagem dos avós, testemunhos, alguma outra coisa a mais aí. O Antônio tem um testemunho para compartilhar do último culto que nós tivemos em Cura Milagres. Compartilhe a bênção com a igreja aí. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. No começo do mês, desse mês de junho, a gente sempre ora, né? Declarando que é um mês de saúde, um mês de abundância, tudo. Só que para mim foi diferente, né? Na primeira segunda do mês, eu tive que trabalhar em Itapavazinha, eu saí na chuva e muito frio. E eu trabalhei naquele dia. Quando chegou no final do dia, eu sabia que algo de errado não estava bem, né? Porque tem alguma coisa errada. deu alguma coisa errada. E quando eu cheguei em casa à noite, eu já cheguei bem ruim. E estava tudo vermelho, o rosto, tudo tampado. E foi uma semana assim bem difícil, né? Tomando remédio e oração, né? E quando o pastor Roberto falou do culto de curas e milagres, quando chegou no domingo, eu pensei assim comigo, não, eu não vou, porque não tenho outra condição, né? E me veio algo assim dentro de mim, disse, vai, né? E eu vim, e quando o pessoal chamaram aqui todo mundo para orar, os pastores aqui, e eu sentado lá atrás, e algo dentro de mim disse, vai lá, cara. E eu fui o primeiro a vir. E quando eu cheguei aqui, o nosso pastor Edson, o homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E quando ele chegou ali, que ele botou a mão sobre mim, e ele declarou, você está curado, cara. Amém. Em nome de Jesus. E você vai voltar aqui e você vai testemunhar. E eu estou aqui, família. Para testemunhar aquilo que Deus fez, né? Porque, na verdade, quando o pastor Roberto falou ontem para mim, que era para eu vir, a primeira coisa que vem na gente é a alma. A alma ela já agita para você não vir aqui. Né? Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 16, 13, o apóstolo Paulo, no final da carta, ele falava assim para os coríntios, sejam homens fortes, seja corajoso. Amém. Né? Amém. Então, isso me veio algo assim dentro de mim, e eu de vontade de falar para o pastor Roberto, não vim, eu digo, não, eu vou, cara, eu vou, e vou falar, porque é para glorificar o nome de Jesus Amém, Cristo. Jesus, glória Né? a Deus. E sabe uma coisa que me chamou tanta atenção, pastor? Quando foi na segunda-feira, eu sentei assim, porque eu passei a semana toda, gente, sem respirar, sem sentir gosto de comida. E pela primeira vez, assim, pastor, eu sentei na mesa e eu senti um cheiro de café, Glória assim, a tão Deus, gostoso. Glória a Deus. E eu falei assim, Senhor, muito obrigado. Não para tomar café, né? Porque é assim, pastor, a gente ora todo dia e agradece pela saúde. Mas quando você agradece de coração, é diferente, cara. Glória a Deus. Né? Só para encerrar, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Uma senhora de 93 anos, ela teve que levar às pressas para o hospital. E quando ela chegou no hospital, levaram ela para um tratamento, fizeram vários tratamentos com ela, tudo, oxigênio colocado nela, tudo. E com 24 horas depois, o médico chegou com um papel, pastor, para entregar a ela. E para falar das contas, de tudo que foi gasto, ela fez cirurgia, tudo. E no papel tinha dizendo assim, gente, 5 mil reais. E essa senhora começou a chorar. E o pastor, o médico se comoveu com aquilo, né? Sim. Ele disse para ela, se a senhora quiser, eu posso dividir, eu posso te ajudar a pagar. E ela olhou para o doutor e disse assim, doutor, eu não estou chorando pela conta, porque eu tenho com que pagar. Em seguida, amada, sabe o que ele respondeu? Ela respondeu assim, ó, com um rosto cheio de lágrimas. Eu estou chorando, doutor, não por causa da conta, porque eu posso pagar. Mas apesar que em 24 horas de oxigênio, eu tive que pagar 5 mil reais, me fez lembrar que eu respirei o ar de Deus por 93 anos, todos os dias,
sem pagar nada, sem nenhum centavo a ele. Glória Quanto será que eu não devo a ele? Pessoal, Isso aí. e nós temos a oportunidade todo dia, pessoal, de agradecer a Deus pelo ar, Amém. né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você agradeceu pelo seu ar hoje? Obrigado. Obrigado, Antônio. Simone tem um testemunho. Esqueci de trazer o fósforo, né? O fósforo, né? Porque é bem específico, mas é uma bênção, com certeza. Ela tem falado, pastor, tem uma bênção que nós, que a graça de Deus conseguimos, então ela quer compartilhar também para engrandecer o nome do Senhor. Conta a bênção. Graça e paz, igreja. Se eu Amém. fosse testemunhar, tinha que fazer uns 10 cultos, né? Então, quem nos conhece há Pode 18 mais anos perto. atrás, a gente morava lá no Progresso, numa casinha de madeira de 30 metros quadrados. E a nossa oração sempre foi a nossa casa própria. Passou-se uns 7 anos, fomos morar numa casa de aluguel. Lá coloquei a minha empresa, ficamos 6 anos e meio lá, o Senhor nos sustentou. Glória a Mas Deus. chegou o tempo. Aí o pastor fez o culto ano passado e falou que esse mês de junho ia ser o melhor mês da sua vida. E nós cremos. Eu e Nelson começamos a ver casa para comprar. Nós tínhamos um X que a gente podia comprar. Todas as imobiliárias falaram, em Blumenau é impossível você achar uma casa desse valor, averbada, que possa financiar, você não vai achar. Eu disse, nós vamos achar. Eu quero uma casa que eu tenha o espaço para os meus clientes, para a minha empresa. Rodamos Blumenau, foi 3 meses assim. Fomos em 1, 2. Aí o Nelson falou, nós temos uma casa para olhar, mas eu acho que tu não vai gostar muito, tem que reformar. Gente, quando eu cheguei naquela casa, que eu vi a área de festa de 60 metros quadrados, eu fechei meus olhos, eu já imaginei o grupo familiar lá. Aleluia. Eu imaginei, nós cantamos, até falei para Rafa, eu quero fazer isso. Eu fechei meus olhos, eu já imaginei nós louvando, cantando, disse para o Nelson, é essa casa. Porque o propósito da minha casa é o quê? Para que a arca do Senhor entre. Glória a Para Deus. que os meus clientes vão lá e vejam a diferença. Entrei na casa, disse para a senhorinha, essa casa é minha. Sentei no sofá, essa casa é minha. Sem ter fechado o negócio, sem ter o dinheiro. Eu tinha metade do valor da entrada. Eu e o Nelson começamos a orar. Eu lembro que a Sandra falou naquele ano, falou assim, ia ter um retiro, não tenho dinheiro, eu trago a existência, o dinheiro está vindo. Amém. Eu disse, Senhor, Tu é o dono de todo o ouro, toda a prata, eu trago a existência, esse valor. Gente, nós fomos abençoados por 2 casais. Eles nos deram um valor X de presente. Glória a Deus. Deram de presente. A outra parte, o meu sogro emprestou e o Nelson falou, pai, a gente vai pagar em 3 meses esse valor. Mas, gente, ninguém paga aquele X em 3 meses. Vendi meu carro, peguei um carro mais simples, fizemos tudo. Pagamos o pai dele em 3 meses. Glória a Deus. Gente, é Aleluia. impossível, sobrou dinheiro, não sei como brotou dinheiro. Glória a Sabe? Deus. E eu convido vocês para ir lá conhecer a nossa casa. A área de festa tem um fogão a lenha, Oh, tem Jesus. churrasqueira, tem a nossa loja, você que não é nosso cliente pode ir lá nos visitar. E outra coisa perde que eu a coloco oportunidade, muito no é. propósito. Por que eu queria uma casa nova? Qual é o propósito do teu sonho? O nosso propósito era o quê? Ter uma casa, para ter a nossa casa própria, ter a empresa e poder abrir a arca do Senhor entrar. Então, nosso propósito era esse. Gente, eu sento na cadeira de balanço, eu olho assim, Senhor, eu não sou merecedora de tanto. Eu vivo hoje o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Aí o Obrigado, diabo colocou Jesus. no meu coração assim, tu vai mudar de bairro? Tu não vai ter cliente, tu vai ter que começar de novo. Eu chorei, eu disse, Senhor, não. Disse, tu vai me capacitar. E hoje, pela glória do Senhor Jesus, 90% dos meus clientes são clientes novos. Glória a Deus. Eu tenho vivido o sobrenatural. Glória a Então, Deus. hoje, eu posso dizer que eu estou vivendo orações lá atrás. E eu sou um testemunho. Foi orado por mim. Então, eu sou grata a Deus assim, ó. Coloque o seu sonho, coloque um propósito. Onde Deus se encaixa no seu carro novo? Onde Deus se encaixa na tua empresa? Se Deus não se encaixar, não vai dar certo. Então, hoje, cada cliente que vai lá, eu falo, você é a resposta de oração. Eu tenho orado pelos meus clientes, eu tenho abençoado. Eu mandei imprimir, né? Eu pedi por Ineu a oração de entrega.
Eu compro brindes, faço brindes com perfume, boto a oração de entrega, eu evangelizo, eu falo de Jesus e as pessoas vêm, abrem o coração e eu mando tudo passando a fazer as visitas, né? Amém. Eu faço a primeira. Então, assim, ó, tem dia que não vem cliente, eu falo, Senhor, Tu me deu essa casa? Tu vai me dar condições de viver esse sonho? E quando eu vejo, Deus manda, gente, é incrível. Agora eu estou gerando outro sonho. Final do ano eu venho, em nome de Jesus, aqui fazer outro testemunho. Em nome de Jesus. Nós, como família, já somos um testemunho, né? Eu e o Nelson somos um testemunho. Mas em nome de Jesus. E outra coisa, pastor, bem rapidinho. A minha filha, a Thalita, tem 21 anos, vai se formar agora na FURB final do ano. A gente orou para ela ganhar a bolsa na FURB, quem sabe que é caro lá. Ela ganhou todo o semestre, ela ganhou quase 90%, 80% de bolsa. Agora, final do ano, ela vai se formar na FURB, né? Em Publicidade e Propaganda, pela honra e glória do Senhor. Amém. Porque Deus é justo. Obrigado, cada semente que nós colocamos na igreja, cada semente que a gente colocou em pessoas, hoje nós estamos colhendo. Glória a Deus. E eu sei que vai vir muito mais. Amém. 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 Obrigado, Simone. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom. Tem muitos testemunhos, mas esse texto o Antônio tem que me passar ali para mim fazer uma palavra, trazer uma mensagem em cima desse, né? Temos que trazer, testemunhar, né? Vencer esse medo, essa timidez, né? Cada vez que nós testemunhamos, Deus ele é exaltado, Deus ele é glorificado. Aqueles que me veem aqui em cima dizem, pastor, parece fácil, né? Quem lembra lá atrás, muitos não vão lembrar, né? 27 anos atrás, mas a gente fugia do pastor Daniel, assim, porque ele, quando pedia para pregar uma mensagem, fugia, né? Ou seja, passava anos sem pregar uma mensagem, né? Porque tremia, né? Dava diarreia e tantas coisas naquele dia, né? Então era bom que dava uma limpada nos intestinos, né? Mas assim, era uma luta, né? Um irmão, um dia um jovem, ele anotou numa mensagem minha 57 nés. Eu tinha um caguete do Né, às vezes sai o Né também, sai o Né, a gente tem que ficar vigiando, mas ele teve ousadia de só, pastor, eu anotei 57 Né que o pastor falou nessa. Eu sou, irmão, obrigado, né? Obrigado por me corrigir, né? Um adolescente, né? E nunca esqueci, né? E a gente fica se vigiando, né? Por causa dos caguetes, enfim, mas é assim que a gente vence. Cada situação aí a gente chega, né? E Deus ele vai capacitando. E a gente está sempre aprendendo, né? É assim, a gente não presta atenção, mas tem gente que presta, né, nas nossos caguetes. Então, mas independente dos caguetes, o Espírito Santo é conosco e ele vai nos ajudando a poder trabalhar as mensagens. Eu não ia ministrar hoje, mas como no domingo passado comecei um assunto ali, eu pensei eu tenho que terminar esse assunto para não cair no esquecimento a parte 1. Então vamos dar continuidade hoje, né? E Deus colocou muita coisa para mim trabalhar, não vou conseguir com certeza, mas só uma parte a mais para a gente deixar claro. Só lembrando amanhã à noite, né? Amanhã, segunda-feira à noite, terça-feira à noite, então nós temos o nosso seminário da ITM, serão os 2 dias, que é o início já do segundo semestre. Então a gente começa com o seminário, primeiro semestre, no segundo semestre, mas que é aberto a toda a igreja para que todos possam crescer na graça e crescer no conhecimento. Esse é o foco do seminário, ou seja, né? Então, para que a gente possa trabalhar alguns assuntos que a gente trabalha lá, que aqui no culto às vezes fica um pouco mais demorado para trabalhar alguns temas ali. Então, ali, amanhã à noite, às 19h30, na terça-feira, às 19h30, a gente vai ter esses 2 momentos, se Deus assim nos permitir. Amém? E vocês irem também, né, em agosto, né, naquele final de semana de agosto, também vamos ter um culto diferente. Na sexta-feira à noite, o Bispo Júlio, a gente tinha conversado lá atrás, ele vai estar num evento, numa outra congregação em Blumenau. A gente aproveitou a vinda dele na sexta, que ele vai estar ministrando na outra igreja no sábado de manhã. Então, na sexta noite, a gente pagou a passagem de avião para ele vir, né, para estar na sexta-feira à noite. Então, a gente vai fazer um culto também na sexta. E no domingo de manhã o pastor Papi, então, tanto no projeto Êxito, quanto no culto à noite, né? Então a gente vai ter um final de semana ali, 2 preletores da conferência ABA, né? Não sei quantos prestaram atenção ali. A gente vai ter como diz, já um hub, né? Ou seja, um antes da conferência, né? A conferência vai ser
depois. A gente vai estar com eles antes da conferência. Então, vamos estar juntos, convidando, já tenho convidado outras igrejas, também outros irmãos, para fazer desse tempo um tempo extraordinário, final de semana poderoso também. Amém? Glória a Deus. Uma vida bem edificada somente é possível mediante um material correto. Então, uma vida bem edificada somente é possível mediante um material correto. Então, título diferente, mas dentro do tema de nós, bases para uma vida vitoriosa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 em diante. Vamos ler primeiro os versículos todos, depois a gente vai estar trabalhando individual. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10 em diante. Não está aí. Isso aí é Efésios. Conforme a graça, 1 Coríntios 3, versículo 10. Conforme a graça, vou ler na minha mensagem, conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, porque a qualidade dessa obra será provada. Versículo 14. Deixa eu só achar aqui. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Então, até aqui, a gente falou um pouquinho sobre esses versículos também na semana anterior, mas eu quero compartilhar um pouco mais, algo que Deus ele vem falando comigo nesses dias e que é de suma importância. Então, no versículo 9 diz: nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, todos nós, conforme diz o texto, nós somos comprados, não por algum preço, um preço qualquer, mas nós somos comprados por um alto preço, E esse alto preço que foi pago pela nossa vida, ele foi comprado, ou seja, ele foi pago com um propósito. Deus ele não entregou o seu unigênito filho, ou seja, o único filho que ele tinha, simplesmente para que nós pudéssemos, em outras palavras, somente ser salvos, ou seja, do inferno. Na verdade, Deus ele nos salvou foi do juízo, não foi do inferno, ele foi nos salvo do juízo de Deus. Porque existe um juízo que virá sobre a humanidade, vai chegar um dia, mas sobre quem, pastor? Sobre aqueles que rejeitaram a única oportunidade, ou seja, a única forma de serem salvos, que é por meio de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz que aqui, um exemplo muito claro, nós somos cooperadores de Deus. Como o Antônio falou aqui, talvez muitos de nós não agradecemos a Deus hoje pelo oxigênio que a gente respira, que é de graça, por cada instante, cada momento que Deus tem suprido a nossa vida. Será que eu também já meditei sobre esse texto aqui, do privilégio que nós temos sobre sermos cooperadores de Deus? Será que eu já meditei sobre isso, pastor? Eu nunca pensei sobre isso. Eu sou um cooperador de Deus, é isso que a palavra está falando.
vós sois cooperadores. Quer dizer o que? Deus sempre ele procurou trabalhar em parceria com o homem. Deus não trabalha sozinho, ele trabalha em parceria com o ser humano, com aquele que ele criou. Ou seja, por isso ele cria lá no Éden o primeiro casal, forma Adão, forma Eva, e logo coloca atribuições à vida deles. Ele não criou simplesmente um casal para ficar lá no jardim, em outras palavras, apreciando a obra que Deus havia feito, mas ele cria já colocando, em outras palavras, dando a oportunidade para eles, ou seja, cuidar da terra, subjugar a terra, dominar sobre as coisas, dominar sobre tudo aquilo que ele fez. Então ele faz o homem, ou seja, coloca atribuições para ele poder, ou seja, dar continuidade naquilo que Deus havia feito. Então o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro aqui nesse texto, né, que nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Então antes de nós sermos comprados, nós não éramos nada, eu sempre tenho falado sobre isso. O que eu era antes de Cristo, como o meu irmão Marcelo falou, hoje as pessoas veem a nossa família, hoje as pessoas veem a família Tribés, veem, poxa, que bênção, isso, aquilo, mas isso é depois de Cristo. Antes de Cristo a gente tinha muita dificuldade, mas depois de Cristo Deus mudou a nossa vida. Então antes de Cristo a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, ou seja, nós éramos inimigos de Deus, inimigos, eu tenho falado isso constantemente. E quando você ouve inimigo, ali assim era um inimigo, ou seja, que tinha ódio de Deus, era uma pessoa que se pudesse, podia matar Deus. É isso que a Bíblia diz sobre esse inimigo. Às vezes a pessoa lê a palavra lá inimigo, não sabe de que contexto, não sabe o significado daquela palavra, mas quando o apóstolo Paulo coloca inimigo, ele está dizendo, era inimigo de morte. Quer dizer o quê? Se a gente tivesse condições, lógico que o ser humano não tem, mas se tivesse condições, era aquele cenário, ou seja, de poder matar Deus. Era esse quadro que nós vivíamos antes de Cristo. Queira você ou não, mas é isso que a Bíblia diz. Então agora o apóstolo Paulo diz, depois que eu fui comprado por esse alto preço, Deus ele faz de mim um cooperador de Deus, ou seja, aquele que trabalha junto com Deus, aquele que opera maravilhas junto com Deus. Aqueles testemunhos que nós ouvimos aqui, ou seja, nada mais é do que fruto de cooperativismo, ou seja, pessoas que cooperaram com Deus, orando por essas pessoas, abençoando essas pessoas, liberando palavras de vida sobre essas pessoas. Isso é cooperar com Deus. Cooperar dessa forma e tantas outras formas, como a irmã Vanessa falou no começo, quantos trabalhos evangelísticos, quantos momentos que nós temos como igreja de tocar a cidade, tocar outros lugares. Isso é cooperar com Deus. Quando você traz o seu dízimo, traz a sua oferta, quando você ora, quando você participa, você está cooperando. Quando você está levando pessoas a Cristo, você está cooperando com Deus. Então ele deixa muito claro, agora nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos representantes de Deus, foi-nos dado o seu Espírito, e mediante o Espírito de Deus, Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade, poder e autoridade para a gente usar contra toda a obra de Satanás, contra toda a obra do diabo. Quantas pessoas, meus irmãos, preste atenção, quantas pessoas olhando um cenário para a nossa nação, eles profetizaram coisas horrendas sobre a nação, mas a igreja do Senhor sempre aqui profetizando aquilo que é a palavra do Senhor. Hoje muitos estão com um sorriso na orelha, esperando, ou seja, que coisas grandes vão acontecer na nação, e sabe que essas coisas grandes só vão acontecer porque alguém exerceu poder e autoridade. E o Espírito nos foi dado para a gente poder usar esse poder, essa autoridade, para pisar serpente, para pisar escorpiões, para manifestar quem nós somos em Cristo Jesus. Poder e autoridade é para manifestar. Poder e autoridade não é para a gente carregar como se fosse algum título, ou seja, alguma referência, simplesmente eu tenho poder, eu tenho autoridade. Não, o poder e a autoridade foi nos dado para manifestar. Se você for lá ver no livro de Atos, quando de Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele diz, vocês fiquem em Jerusalém até serem cheios do poder, ou seja, cheios do Espírito. Quando, ou seja, depois que vocês forem cheios, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra.
A igreja foi cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu com poder e autoridade, e eles ficaram nas panelinhas deles. Aí teve que vir uma perseguição para que aí eles pudessem ir para a Judéia, para Jerusalém, para Samaria, os confins da terra. Então eles foram cheios e ficaram para eles, em outras palavras. Deus não nos enche para ficar para nós, Ele nos enche para manifestar. Para manifestar, meus irmãos, não adianta a gente falar das catástrofes, a gente tem que se levantar com poder e autoridade. É isso que a Bíblia está dizendo muito claro. Então o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos cooperadores de Deus, e quando se trata de cooperadores, está se falando de obras, só que essas obras não são para a salvação, mas são por causa da salvação. Ninguém é salvo por causa de obra, mas a partir do momento que eu fui salvo para boas obras. Efésios 2, versículo 8 em diante, diz o apóstolo Paulo: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Cooperadores, então, são pessoas que são ativas. Então veja, ninguém é salvo por uma obra, mas somos salvos pela fé. E Paulo diz: isso não vem, quer dizer, ninguém consegue produzir fé. Eu não posso produzir fé. Se eu pudesse produzir fé, eu seria salvo pela minha produção. Então, ou seja, eu teria como me gloriar. Então eu podia bater no peito: não, eu sou salvo porque eu produzi fé. Mas a palavra é clara: vocês são salvos, ou seja, pela graça. Isso não vem, ninguém pode produzir, isso é dom, isso é presente, isso é Deus. Deus primeiro Ele dá para que você possa recebê-lo. Ninguém consegue confessar Jesus sem primeiro ele ter recebido. Pois, pastor, como é que a pessoa ela confessou Jesus? Porque antes dela abrir a boca para confessar, Deus deu para ela. Aí ela pode confessar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então ele diz: vocês são criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras. E ninguém é salvo mas a partir do momento que eu fui salvo, eu sou salvo para boas obras. É bem diferente. É muito diferente isso aqui. Então, cooperadores, eles são pessoas ativas, elas estão sempre agindo numa boa obra. Cooperador, quando Paulo diz, ele está sempre ativo. Cooperador, ele não está de braços cruzados. Cooperador, ele não vive de espectador, ele não fica na plateia assistindo. Cooperador é aquele que entra na arena. Cooperador é aquele que entra, é aquele que opera, aquele que se manifesta, aquele que dá a cara para bater, aquele que sofre, ou seja, as perseguições, as lutas e tal e tal. O irmão Antônio sempre dizendo: pastor, essa semana ganhei mais tantas pessoas para Jesus. Vem uma luta, vem uma dificuldade, mas o diabo se levanta. Sim, é o trabalho dele, mas, ou seja, se não, jamais vai haver perseguição sobre uma vida que ela é passiva. Tem ensinado isso aqui. Pastor, graças a Deus não tem luta na minha vida. Preste atenção na sua vida, meu irmão. Se não tem luta, tem coisa errada com a sua vida. Tem coisa errada com a sua vida, preste atenção. Pastor, eu não tenho luta, tem coisa errada com a sua vida. Preste atenção, porque se você é uma pessoa ativa, a palavra deixa bem claro: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, não tem alguns, mas é todos que querem viver piamente, ou seja, que querem crer, que manifestam a sua fé, tem perseguição. Tem luta, tem dificuldade, mas nós temos aquele que é maior do que a luta, do que a dificuldade, do que o diabo, do que os demônios. Nós temos aquele que é maior, muito maior. Então, as pessoas às vezes têm medo: pastor, se eu testemunhar, meu irmão, saiba que quem está em você é maior. Eu preciso entender que quem está em mim é maior. Não, pastor, porque... Não, o maior, ele habita em nós. O maior tem nome, que é Jesus, Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,10, dando continuidade nesse texto, ele diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como um sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele fala que
conforme a graça que ele recebeu, ele começa a construir. Ele começa a construção. A partir daquilo que ele recebe. Ele não começa a trabalhar sem ter recebido primeiro. Ninguém pode trabalhar sem ter primeiro recebido. Então Paulo está dizendo bem claro, conforme aquilo que eu recebi, eu comecei a trabalhar. Conforme Cristo entrou na minha vida, conforme o meu encontro que eu tive com Cristo, eu comecei a trabalhar, comecei a construir, ou seja, botar a mão na massa e comecei a trabalhar. Então Paulo deixa bem claro, conforme a graça que ele recebeu, ele começa a construir. E ele começa essa construção com boas obras. Ele começa com boas obras, a partir do que? Do entendimento. Ele começa a construir boas obras a partir do entendimento em relação à graça de Deus manifestada na sua vida e manifestada em nós. Então, somente através da graça, do entendimento, que não é por merecimento, mas por favor e merecido, é que se pode construir de uma forma sábia. Ele está dizendo como um sábio construtor. Eu falei um pouco na semana passada sobre isso. Como um sábio, ou seja, porque tem pessoas que elas vão inventar de ser pedreiro, você carpinteiro, ele começa a fazer, daqui a pouco vê que está tudo torto, está tudo fora do esquadro, está tudo fora do prumo. Por quê? Porque não foi uma pessoa sábia. Então, mas Paulo diz, como um sábio. Então ele só pode dizer como um sábio, porque primeiro ele recebeu, ele começa a construir como uma pessoa sábia que tem um conhecimento, ele está dizendo muito claro aqui, né? Que não é um favor merecido, mas um favor imerecido que se pode construir. Então a graça do Senhor não é uma doutrina. Quando você ouve, não é uma doutrina para que eu possa conhecer de uma forma teórica, mas é um alimento para que eu possa me alimentar no meu dia a dia. Quando se você ouve falar sobre graça, não é um conhecimento de teoria, de teórica, ou seja, eu tenho só um conhecimento. Não, mas é algo como eu preciso do meu dia a dia, algo que faz parte da minha vida. É como o ar que a gente respira, que nós necessitamos, ou seja, se parou aquilo, se deixou, se nós tivermos um ambiente que faltar o ar, faltar o oxigênio, se a pessoa, depende de alguns minutos ali, ela pode deixar, como diz, deixou de respirar, quer dizer o que? Ela morreu. Então a graça é dessa forma, ou seja, se faltar no meu dia a dia, eu começo a naufragar, eu começo a afundar, eu começo a sentir, ou seja, deformações, eu começo a sentir problemas na minha vida que não deveriam, não é por falta. Então, aqui é muito claro, se faltar o entendimento da graça no meu dia a dia, eu vou ter dificuldade de me manter de pé espiritualmente. Versículo 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém construir, ou seja, constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então a gente viu na semana anterior sobre duas categorias de materiais aqui. Muito claro, né? Muito claro nesse texto. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, ouro, prata e pedras preciosas, a gente sabe que não é encontrado em qualquer lugar. Não é em qualquer, ou seja, superfície que você vai encontrar esses materiais preciosos. Precisa cavar, precisa se aprofundar, ou seja, eu deixei muito claro na semana anterior que nós precisamos cavar na palavra, mergulhar na palavra de Deus. Na palavra nós vamos encontrar esses tesouros, na palavra a gente vai encontrar essas preciosidades. E quando se trata de feno, palha e madeira, você encontra nas superfícies, você encontra em qualquer lugar. Usei até um exemplo da semana passada, essa cruz aqui, que é uma das madeiras que a gente achou lá na chácara, quando a gente ganhou aquele terreno, e ela deve ter mais de 100 anos. E se de repente nós resolvemos botar um foguinho ali debaixo, daqui a pouco, o que vai sobrar daquela madeira? Ah, pastor, mas tem mais de 100 anos. Mas com o fogo ali vai sobrar só carvão, ou seja, só umas brasinhas. Não é um material que ela suporta o fogo, não é um material que dura para sempre, não é um material que vai, ou seja, tem a sua finalidade, mas não é para sempre. Então é muito claro esse texto que Paulo ele está falando aqui. O ouro, a prata, as pedras preciosas, quanto mais fogo, ou seja, quem é ourives aqui, talvez tenha alguém no nosso meio, você sabe, quanto mais o ouro para ele ser purificado, ele precisa mais fogo. Mais fogo, mais pureza, menos fogo, menos pureza. Quanto mais fogo, ou seja, em outras palavras, quanto mais o fogo da aprovação sobre a nossa vida, mais a nossa pureza vai aparecendo. Mais pureza. É isso que a Bíblia diz. Versículo 13. Sua obra
ou seja, será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então Paulo diz, como um sábio construtor eu comecei a construir, eu comecei em cima de um fundamento, esse fundamento tem nome, esse fundamento se chama Jesus Cristo. E ele deixa bem claro, preste atenção como você vai construir. Então uns usam ouro, prata e pedras preciosas, outro madeira, feno e palha. Agora ele diz aqui, no versículo 13, a sua obra ela vai ser mostrada, porque o dia... Então, o dia, se você for ver ali na tua Bíblia, está lá letra maiúscula. Por quê? Porque não é um dia qualquer. Ele está falando de um dia, não é da segunda ou terça ou quarta. Mas ele está falando do dia que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, esse é o dia que ele está colocando aqui. E ele diz, então, e esse dia vai trazer a luz, pois será revelada pelo fogo, que vai provar a qualidade da obra de cada um. Qual é o fogo aqui, pastor? A palavra de Deus. A palavra é o fogo que vai provar a minha obra quando eu chegar diante do tribunal de Cristo. Quando eu chegar diante do tribunal de Cristo, o que vai provar a minha obra é o fogo. Qual fogo, pastor? O fogo da palavra. Palavra de Deus. Então, mediante a palavra de Deus, interessante aqui nesse texto, que mesmo que seja um alerta, meus irmãos, a gente mais alerta do que a gente tem ouvido nesses dias, mais alertas que a trombeta está prestes a soar, nenhuma geração ouviu isso. Nós somos a geração mais privilegiada que já existiu na face da terra. E principalmente os de 50 e pouco para cima, que nem eu aqui, nós vimos muitas mudanças acontecendo nesses anos todos. E nós somos a geração privilegiada, em outras palavras, que estamos ouvindo, vimos os sinais todos. Pastor, eu ouvi um fulano na internet dizendo que está faltando um sinal. Mentira. Ah, pastor, mas eu ouvi um outro que está dizendo que falta meio sinal. É outra mentira. Não faltam sinais para a trombeta soar. Todos os sinais já se cumpriram. Então nós somos a geração mais privilegiada, e mesmo sabendo que eu sou a geração mais privilegiada, muitas pessoas ainda insistem de construir com feno, palha e madeira. Mesmo sabendo que a trombeta está prestes a soar, o camarada ainda quer construir o casamento com palha, com madeira e com feno. Ele ainda quer continuar no ministério, ou seja, trabalhando com feno, com palha e madeira. E ele sabe, conforme diz o texto aqui, vai chegar o dia e que a luz vai trazer, a luz vai expor. Pastor, aqui em cima muitos têm vergonha de chegar, mas quando chegar naquele dia não vai ter vergonha, não vai existir vergonha, não vai existir o medinho, não vai existir a diarreia, nada. E a Bíblia está dizendo que vai ser mostrada a obra de cada um. A minha vai ser mostrada, da minha esposa vai ser mostrada, dos meus filhos vão ser mostrados, do meu neto vai ser mostrado, da minha mãe, de cada um. Então, naquele dia, esse dia, deixa bem claro que assim, o dia que vai ser o dia do tribunal, ou seja, quando nós vamos comparecer diante de Deus. Então, o texto é muito claro que a minha obra vai ser mostrada, ela não vai ficar oculta, ela vai ser mostrada, e ela terá que passar pelo teste da qualidade. Quantos de vocês já talvez trabalhem numa empresa que produz alguns produtos e tem que fazer o quê? Tem que passar pelo teste de qualidade. Por quê? Porque se não passar pelo teste de qualidade, esse produto pode chegar em alguma vida e pode matar aquela pessoa. Pode deformar aquela pessoa. Pode trazer um prejuízo irreparável naquela pessoa. Então tem que passar pelo teste de qualidade. E a Bíblia está dizendo que aqui a obra de cada um vai ser provada pelo teste, o teste de qualidade, para ver se ela é genuína ou se ela é falsa. Muito claro, a Bíblia é muito claro, por isso eu disse, eu tenho que terminar, não vou conseguir, mas tem que dar mais uma pincelada nesse assunto aqui. Então os produtos precisam passar por esse teste de qualidade, então ele precisa para ver se vai permanecer ou se vai ser rejeitado. Então aqui nos dias que a gente está vivendo, muitos querem fazer uma obra de forma relaxada, de qualquer jeito. Aí de repente se alguém vai lá tentar corrigir ele, se eu, daquele jovem aquela vez que eu tivesse, presta atenção, a próxima eu vou te botar no gancho. Eu estaria falando 100 nés numa mensagem. Para mais.
Então muitos não aceitam a correção, muitos que a gente vê que ele está fazendo errado, quer ensinar ele já quer sair da igreja, larga o ministério, larga o departamento, tudo porque ele não quer aceitar uma correção. Só que a correção é para o bem daquela pessoa, a correção é para fazer ela crescer, a correção é para que ela avance, a correção é para que ela se desenvolva mais e mais. E o texto aqui ele é muito claro, ou seja, vai chegar o dia onde não terá como questionar. Então, porque se exige, ou seja, a obra de cada um vai ser provada. Vai ser provado. Um exemplo aqui, graça e lei. O material que vai resistir ao fogo tem nome. Pastor, qual é esse material? Graça. Esse vai resistir ao fogo. O material que vai ser queimado, pastor, lei. A lei vai ser queimada, em outras palavras. Tudo aquilo que você fizer mediante a lei, esse material vai ser queimado. Aquilo que eu trabalhar em cima da graça, esse material vai crescer. O material que resiste ao fogo, um conhecimento revelado, isso é graça. O material que vai ser queimado é um conhecimento teórico, ou seja, a pessoa tem os 50 versículos na minha mente. Ele conhece os evangelhos, 4 evangelhos, conhece as 13 cartas paulinas, só que ele não vive nada daquilo, isso é um conhecimento teórico. Quando chegar no dia, diante do tribunal, aquela obra vai ser queimada, não vai sobrar. Não vai sobrar. Material que resiste ao fogo é aquele que gera transformação, e essa transformação é de dentro para fora. De dentro para fora. Esse material ele vai suportar o fogo, toda a transformação. Anote, isso é muito importante na sua vida. Se você ouvir alguma mensagem, alguma ministração que você precisa transformar de fora para dentro, esse material vai ser queimado. Ou seja, nenhuma transformação verdadeira é de fora para dentro, ou seja, sempre é de dentro para fora. Sempre é de... Por que é de dentro para fora, pastor? Porque quando Jesus ele vem morar na nossa vida, ele vem morar no nosso espírito. E o espírito fica onde? Dentro. Se o espírito resolvesse morar numa calça, meu amigo, toda hora ele vai estar fora, porque uma hora toda essa calça, uma hora uma moda, outra moda, se é cabelo curto, se é cabelo comprido, se é cabelo raspado, se é com bigode, se é sem bigode, se é com barba, sem barba. Então imagina, toda transformação, toda, não tem exceção, toda começa de dentro para fora, porque a salvação começa dentro, ou seja, no nosso espírito. Amém? Você está aí? Podemos continuar um pouquinho mais. Então, ou seja, o material que resiste o fogo, amar sem esperar nada em troca. Quantas pessoas, pastor, eu amo, até que ela continue recebendo. A partir do momento que ela não recebeu, ela não ama. Quer dizer o quê? Esse não é o amor que resiste ao fogo. Quando eu faço alguma coisa esperando receber, se chama palha, feno e madeira. Vai chegar no dia D, vai chegar diante de Deus e vai ser queimado. Sempre que você fizer alguma coisa e não esperar nada em troca, quer dizer o quê? Isso vai passar pelo fogo e vai perseverar. 1 Coríntios, você lê já 1 Coríntios capítulo 13, quando fala do amor, ele está falando lá bem claro, o amor ele suporta todas as coisas. O amor não pensa nele. Ele não está pensando nele, se eu fizer o que eu vou receber, não. O amor verdadeiro não espera nada em troca. Isso em relação ao marido, esposa, pai, filho, pai, e assim por diante, na igreja, a mesma coisa. Então o amor que vai passar pelo fogo, ou seja, vai permanecer, é aquele que não espera nada em troca. O demais a ser queimado. O material que vai resistir o fogo, ele dá sem barganhar. Ou seja, como diz o texto, mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Uma pessoa que traz o dízimo, que traz a oferta, que faz qualquer coisa querendo uma troca, isso é barganha. Quando vai chegar no dia D, vai ser queimado. Não suporte. Por quê? Porque quem vai provar é a palavra. Os gasofiláceos, as contas que nós temos não prova ninguém. Agora, quando chegar no diante de Deus, o fogo que é a palavra vai provar cada centavo que eu investi nessa obra. Para ver se foi feno, palha, madeira ou se foi ouro, pedras preciosas e prata. Você lembra da história da viúva quando Jesus senta diante do gasofilácio? E o povo trazia, como diz a Bíblia,
Aí chegou a viúva, ela traz uma moeda, aquela moeda que ela passou pelo fogo. Aquela moeda passou pelo fogo. E Jesus diz, essa viúva, ela deu mais do que todos aqui. Porque aquilo veio do coração. Aquilo não era feno, ou seja, não era palha e madeira. Aquilo era ouro. Ah, para o homem não valia nada, ok. Mas para aquela viúva era tudo que ela tinha. Então a palavra que vai provar. A palavra que vai provar, ou seja, o material que vai resistir o fogo, ou seja, saber quem Deus ele é para mim. E com isso aqui eu acho que eu vou terminando. O material que vai resistir ao fogo é saber, né, o que Deus representa para mim. Será que eu já tenho meditado o que Deus ele representa para mim? Primeiro, ele é justiça, ele é sabedoria, ele é redenção, ele é salvação. E ele é para mim cura e saúde. Pouco entende, porque quase não sai amém, é sinal que a maioria não entende. Por isso, né, a minha diabetes, a minha diarreia, a minha não sei o quê, porque não entende o que Jesus é para ele. Quando eu digo Jesus, ele é a minha cura, ele é a minha saúde, pastor, amém, glória a Deus. Não, mas o meu bico, não, esquece o bico papagaio, esquece a alta pressão, esquece, medite naquilo que ele é para você. Ele é a minha torre forte, ele é a minha defesa, ele é o meu libertador, ele é meu protetor, ele é meu provedor, ele é tudo para mim. Quanto mais eu sou consciente, quanto mais consciente eu estou do que Deus é para mim em Cristo, mais graça eu recebo. Pastor, eu quero mais. Para você ter mais, você tem que ter mais consciência do que ele é para você. Quanto mais eu tenho consciência do que Deus ele é para mim, mais eu tenho. Sabe que porque tem muitos irmãos que vivem uma vida miserável por causa da consciência que ele tem em relação a Deus. Ele vive uma vida miserável porque a consciência que ele tem em relação a Deus, que Deus é um Deus miserável. Por isso ele vive a vida miserável, comendo, como em outras palavras, o pão que o diabo amassou. Ele não come o pão que Deus tem para ele, come o pão que o diabo amassou, por causa da consciência que ele tem de Deus. Então eu preciso entender, ou seja, aquilo que vai permanecer diante do fogo de Deus, é a consciência do que Deus ele é para mim, o que Deus ele é para mim. O que ele é pela tua empresa, o que ele é pelo teu casamento, o que ele é pela tua família, o que ele é pela tua saúde, pelas tuas finanças, o que ele representa para a sua empresa. Você tem que ter essa noção muito clara, o que ele é para mim. Então, quanto mais consciente eu estou do que Deus ele é para mim em Cristo, mais graça eu recebo, o material que não vai resistir o fogo, ou seja, alimentando o meu espírito do que Deus ele não me cobra. Quantas pessoas elas alimentam o seu espírito com coisas que Deus não está nem aí. Deus não tem falado nada, Deus não tem mostrado nada para a vida dela, e ela alimenta a sua mente, ou seja, o seu espírito com aquilo que Deus está cobrando, que Deus não está. Tem uma mentalidade errada, será que estou agradando a Deus? Será que Deus está irado comigo? Será que eu tenho feito algo errado diante de Deus? Sempre que eu estou pensando no que eu sou para Deus, eu estarei de uma forma prática, vivendo como se fosse debaixo da lei, e isso não vai resistir ao fogo, não vai ser queimado. Viver uma vida introspectiva, sempre se nivelando por aquilo que eu faço, para Deus não vai resistir o fogo. Você sabe que quem quer que você viva uma vida introspectiva, quer dizer o quê? Você sempre olhando para você, sempre focado em você, sempre aquilo, será que eu estou certo, será que eu estou errado, será que eu estou fazendo o que agrada a Deus, será que eu não estou fazendo, enfim, sempre que você vive essa vida introspectiva, você não vive o que Deus tem para a sua vida. Sempre que você fica só se analisando, porque se você ficar se analisando, em todo o tempo você não serve. Sim ou não? Estou falando alguma besteira? Se eu ficar me analisando a todo minuto, eu não sirvo. Não sirvo. Não, pastor, mas o senhor é uma pessoa que toda hora está ganhando alma para Jesus, tá isso? Mas se eu ficar olhando para mim, eu não sirvo. Quer dizer o que? Essa vida introspectiva é que o diabo ele quer que a gente fique sempre olhando para nós e a gente não olhe para Cristo. E toda vez que eu fico olhando sempre para a minha vida, eu não tenho consciência do que Deus ele é para mim. Não tendo consciência do que Deus é para mim, eu não vivo o que Deus tem para mim.
Aí passa mais uma semana, passa mais um mês, ou seja, né? Então isso é o que a lei ela faz com o homem. A graça ela me faz viver a vida focada no que Cristo fez por mim. E essa atitude vai resistir o fogo. Essa atitude vai resistir quando eu tenho a minha vida focada no que Cristo fez por mim. No que Jesus fez por mim. O que vai contar naquele dia. Chegar com essa consciência diante de Deus, assim, daquilo que Cristo fez por mim. Estou vivendo isso que Cristo fez por mim. Para a gente encerrar, quando eu encontro Cristo, eu vou me encontrar, pois eu estou em Cristo. Preste atenção. Quando você encontra Cristo, você se encontrou. Quando você encontra Cristo, você se encontrou. Quando você encontra Cristo, você se encontrou. Por quê, pastor? Porque você está em Cristo. Isso aqui não é, mas isso é um exemplo. Cristo. Eu estou em Cristo. Se eu encontrei Cristo, quem eu encontrei? Eu estou em Cristo. Pastor, eu estou procurando onde é que eu estou. Estás em Cristo? Então, se você está em Cristo, quando você encontra Cristo, você se encontra, porque você está ligado. O apóstolo Paulo diz que aquele que se une a Cristo, ele é o quê? Ele é um. Ele é um só. Então você se uniu a Cristo, pastor, mas eu não concordo. Então você não está concordando com a palavra. A palavra deixa bem claro, aquele que se une a Cristo, ele é um espírito com Cristo. Não tem dois, só tem um. Então, ou seja, eu encontrei Cristo, eu me encontrei. Encontrei Cristo porque eu estou em Cristo Jesus. Eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que ter isso claro na minha vida. Então, quando Deus ele olha para mim, ele vê quem? Ele vê Cristo. Ele vê Jesus. Ele vê aquele que é perfeito, aquele que não errou, aquele que não falhou, aquele que se doou. Então ele vê aquele que pagou um alto preço pela minha vida. Então eu tenho que ter essa consciência para que quando eu chegar diante de Deus, toda obra que eu fizer aqui nessa terra, ela possa passar pelo fogo e permanecer. Amém? Porque eu ia falar, mas agora o tempo já acabou, deixamos para outra oportunidade. O dia D é um dia, o trono branco é outro dia. Tribunal de Cristo, cristão vai aparecer. O trono branco, os ímpios vão comparecer. Tribunal, recompensa. Trono branco, sentença. Anote. Tribunal, recompensa. Trono branco, sentença. Bem diferente. Um tem galardão, outro tem juízo. Pastor, mas e se a obra que chega lá minha e for queimada? A Bíblia está dizendo, mas o tal vai ser salvo, como pelo fogo. Por quê, pastor? Porque ele está salvo. Ou seja, mas não tem galardão, não tem recompensa, mas está salvo. Por isso que a Bíblia está dizendo depois ali, 2 Coríntios, que cada um vai receber segundo a sua obra, tanto o bem quanto o mal que ele fez com o seu corpo. Então, eu oriento você, a igreja, a chegar naquele dia e a sua obra vai passar pelo fogo. E você vai ter galardão. Aqui é como eu cristã, é um lugar que muitos vão ter galardão lá em cima. Muitos vão ter galardão lá em cima, porque trabalham com ouro, com prata e com pedras preciosas. Amém? Glória a Deus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.